a pessoa deprima, né? Bom, em relação dada a depressão, né, em relação a uma cura, um tratamento, um horizonte de cura, né, eu diria assim, que se a pessoa está viva, o Spinoza chama de conatos, né, a potência de vida dela está existindo, né? Então, o que há a se fazer é um reforço disso. E, bom, de maneira geral, fica difícil pensar nisso, mas com certeza é um reforço disso, né? O que eu penso, assim, a psicoterapias, né, com certeza tem um papel fundamental. Aí, no meu caso, eu penso favoravelmente à psicanálise em particular, né, mas vamos colocar de uma maneira geral, de contribuição para isso, né? Aí é claro que dentro da própria psicanálise existe tanta teoria, né, e às vezes a teoria estranhamente vai contra isso, é estranho, né? Mas se a gente pensar, seja a psicanálise, seja a psicoterapia de uma forma geral, como uma ajuda de um profissional que está ali tentando justamente buscar, ainda que seja essa nesguinha, né, ou quanto que há ali de potência de vida, de vontade de potência, para usar o termo de Nietzsche, né, é por aí que a pessoa vai poder cada vez mais, né, sair desse estado, né, dessa situação. Uma última palavrinha em relação às drogas, né? Ainda dentro desse mesmo quadro, as drogas elas sempre vêm como uma fuga. Então, elas estão ligadas, num primeiro momento, a um prazer, mas a um prazer que se confunde com uma fuga de um desprazer. Só que todo desprazer, para que possa gerar uma fuga que se torna um vício, né, esse desprazer ele está sendo um desprazer num certo sentido generalizado. Um desprazer em relação à própria existência, né? Então, as drogas, quando se tornam um vício, é sempre, inevitavelmente, porque existe um sentimento de futilidade da vida que encontra um lenitivo, né, que é a palavra culta para dizer isso, uma maneira de se anestesiar, né, e de esquecimento daquela fonte de desprazer, né? Então, mais uma vez, o caminho, a pista para se conseguir sair de uma drogadição, com certeza é um favorecimento da produtividade da própria pessoa. Ela se sentir criativa, ativa, produtiva, que aí ela vai encontrar o prazer que ela não encontrou na sociedade ou na vida, de modo geral, e nem nas drogas, porque as drogas estão sendo só um paliativo, né, de esquecimento, de fuga, aí ela vai começar a encontrar nela própria, né? Então, o que está na base do pensamento desses autores, eu concordo plenamente, é que existe uma força que é interna, né, e que digamos, se a gente pensar em Spinoza, nós como modos da natureza, né, que é a mesma força de toda a natureza, essa pujança de vida que está simplesmente encontrando, pela relação com o ambiente e por essa mente, quando dissociada do corpo, que ao invés de ajudar, atrapalha, né, obstáculos para essa expressão. Então, é tentar buscar e reforçar essa expressão singular. Boa noite, André. Sou Felipe, editor do site da CPFL Cultura. Essa palestra está sendo transmitida agora, ao vivo, pelo nosso site, né? E tem só uma pequena seleção de cidades que te acompanham agora: Niterói, São Lourenço, Passo Fundo, São Paulo, muita gente do Rio de Janeiro, Rio Claro, Fortaleza, Itapetininga, Catanduva, Campinas, até Paris, na França, estão te acompanhando agora. E o professor Neyman Ermoli também está te acompanhando ao vivo. E a pergunta que foi selecionada foi do Luiz Lessa. Ele foi um ex-aluno seu no programa de pós-graduação em saúde coletiva na UFRJ em 2006. Ele te pergunta, na qualidade de professor, que ele também é professor, né? Como André Martins pensa a educação na área de saúde? Esse debate é tão importante, mas ainda muito distante dos alunos de graduação. As escolas são cada vez mais tecnicistas. Ele quer saber a sua opinião sobre esse assunto. Ok. Bom, então, boa noite, Luiz. É uma grande questão, né? Até na Faculdade de Medicina da UFRJ está havendo, nesse momento, né, um grande debate
de um programa de educação em saúde, quer dizer, a educação na formação médica da UFRJ está sendo repensada, liderado de maneira brilhante pelo Sérgio Aidaf, né? Não sei se estou pronunciando bem o sobrenome dele, não sei se ele está também acompanhando, né? Eu acho fundamental. A dificuldade maior, apesar, né, enfim, não sei se a palavra certa é apesar do desejo de grande parte dos médicos, talvez mais, né, do que apareça, em pensar essa humanização, essa ética, é que ainda existe culturalmente uma preocupação que nenhuma informação técnica falte ao aluno, né? Isso para pensar na questão do médico, né, da formação do médico. Bom, como ainda mais, né, com o nível de especialização atual, né, essas informações são muito numerosas, né? Então, às vezes, apesar do desejo de humanização e de ética na formação do médico, quase que falta espaço cronológico para se pensar isso que eu estou propondo, algo nesse sentido. Mas eu considero que seja fundamental, né? Não sei quantos dos colegas lá da faculdade estão assistindo, quantos vão se convencer por esse discurso, né? Mas eu acredito, então, primeiro ponto, que isso deveria ser, por exemplo, uma disciplina obrigatória logo no primeiro e segundo período. Por quê? Porque o jovem que vem do vestibular para fazer medicina, em grande parte esses jovens vêm por idealismo, porque querem, porque têm algum tipo de vontade, de vocação, de desejo, de devoção no sentido da saúde, e ao longo da formação, apesar, supondo, né, boas intenções, que eu acredito que há da parte dos professores, como esse paradigma ainda é o paradigma mecanicista, esses ideais vão se dissolvendo, né? Então eu acho que isso poderia, e talvez até deveria, fazer parte das disciplinas de primeiro e segundo período. Um segundo problema, infelizmente é preciso abordá-lo, né, ou mencioná-lo, é que a própria filosofia, muitas das vezes, está fechada também na sua disciplinaridade, dentro desse mesmo paradigma tecnicista, né? Digamos, existe uma tecnicidade da filosofia que tem também a sua utilidade, enfim, os seus aspectos positivos, mas que muitas vezes se coloca de uma maneira excludente desse outro exercício da filosofia, que é o exercício da filosofia por excelência, que é o de pensar a vida, que é de pensar a solução, que é o de pensar as questões, de pensar os problemas, né? Então, às vezes acontece de se pensar, bom, vamos chamar um professor de filosofia para dar esse tipo de aula. Ele não vai dar esse tipo de aula. Ele vai ensinar o autor tal, a linha tal do autor tal. Quer dizer, então, de fato, é um problema a ser enfrentado. Não só dentro da formação médica e dos outros profissionais da saúde, como dentro da formação da filosofia. Que alguma valorização seja dada ou permitida a esse pensamento vivo, né, a esse pensamento, como eu disse no início da palestra de hoje, a esse interesse de dar esse retorno social, né, do que a gente faz. Bom, dito isso, que eu falei da formação, agora, de uma maneira geral, eu acho que eventos, não só como esses, né, mas eventos dos mais variados, tanto através das mídias, quanto nas instituições de ensino como um todo, né, eles são sempre bem-vindos e acredito que constituem, aos poucos, né, uma frente de trabalho que gera resultados, né? Então, não sei se... Enfim. André, passamos para a última questão da noite. Boa noite, André. Eu sou educadora física e trabalho com terapias corporais. Gostaria de perguntar para você o que você acha da adoração e, ao mesmo tempo, do preconceito que existe em relação às terapias corporais. O meu trabalho é baseado na anatomia emocional, do Stanley Kellyman, do Ivaldo Bertazzo, reeducação do movimento e de cadeias musculares, do método GDS, né? Que são abordagens psicossomáticas. Então, como que você vê hoje as terapias corporais? Tanto o preconceito quanto as adorações. Então, a própria pergunta já